Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui fazendo a cobertura da FenaSucro e Agrocana, que acontece em Sertãozinho, São Paulo, entre os dias 16 e 19 de agosto. E agora nós vamos falar sobre um dos painéis que aconteceram aqui, que teve como foco as inovações em variedades e o melhoramento de cana-de-açúcar. E agora eu falo com o Mauro Violante, ele que é gerente, de desenvolvimento de produtos do CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, participou aqui desse painel tão importante. Queria, Mauro, que você começasse falando para a gente, então, em relação ao que vocês falaram aqui sobre o melhoramento genético e a inovação relacionada às variedades de cana-de-açúcar. Jonas, nós buscamos trazer para o público do evento atualizações a respeito da performance das variedades de cana do CTC em áreas comerciais. Então, o que as usinas estão conseguindo obter de produtividade utilizando as variedades CTC. Então, foi feita toda uma atualização, além de trazer também alguns aspectos ligados ao lançamento de algumas variedades, variedades OGM, que são aquelas variedades com resistência ao controle da broca, e as novas variedades convencionais da série 9000, que é 9006 e 9007, que, embora já tenham sido lançadas há 2 anos, elas começam a entrar nas áreas comerciais agora e ter os primeiros resultados muito positivos, dessas duas variedades. A 9006 nos ambientes mais restritivos, nos solos mais fracos, e a 9007 na colheita precoce, nos melhores ambientes. E eu procurei trazer também, como um aspecto interessante, a ligação entre o trabalho que o CTC faz com melhoramento genético e um trabalho muito importante, que é o trabalho em assistência técnica, em levar até os produtores recomendações de utilização de melhores práticas, de melhores manejos que possam contribuir para o aumento de produtividade, não só pelo uso da variedade, mas por uma utilização melhor, mais racional e de maior eficiência dos outros recursos. Excelente. Nós sabemos que o CTC tem um trabalho de desenvolvimento contínuo. Nós falamos nos últimos meses, em relação aos lançamentos de vocês. Você pontuou que já são realidade, então, no campo. Queria falar um pouquinho sobre o que vocês têm olhado aí em relação a novos lançamentos, porque a gente sabe que logo mais devem vir novos lançamentos, vocês trabalham aí constantemente. Quais são as expectativas e o que vocês têm se atentado? A gente fala bastante nos desenvolvimentos de vocês, as preocupações relacionadas a pragas e doenças na cultura. Jonas, embora, como você disse, o trabalho é contínuo e a gente busca, lógico que fornecer sempre que possível novas opções para que as usinas, os produtores possam utilizar, e principalmente que essas novas variedades, essas novas opções tragam ganhos, tragam algum incremento, seja de facilidade de manejo, seja de maior produtividade. A ideia é trabalhar bastante bem as variedades lançadas nesse último ano. Então, a ideia é trabalhar muito bem 9003 BT, trabalhar muito bem a evolução de 7515 BT, além das variedades 9006 e 9007, que tem muito ainda para crescer, assim como eu trouxe resultados, por exemplo, de 9001, 9002 e 9003. Variedades consolidadas que estão aí à disposição dos produtores já há 10 anos, estão com algo em torno de 1 milhão de hectares cultivados e que ainda tem muito para crescer, tem muito a contribuir. Mas é claro, a gente tem expectativas muito positivas para curto e médio prazo, de trazer sempre novidades para o setor sucroenergético. Excelente. Mauro, um ponto que eu queria trazer para a nossa conversa também é o boletim Olho na Safra, que é divulgado pelo CTC, atualizando aí as informações em relação à temporada atual, E eu acho que isso é importante a gente trazer também, porque o desenvolvimento de vocês está alinhado também ao momento da cultura, porque no ano passado a gente teve uma safra bastante complicada em termos climáticos, E agora, para essa nova temporada, 2022-23, aqui no Centro-Sul do Brasil,
Brasil, as expectativas são mais positivas. Então, atualiza um pouco para a gente o que vocês têm aí de divulgação em relação à atual temporada no boletim que foi divulgado recentemente. Bom, esse boletim, Jonas, a ideia é de fato trazer ele mês a mês. Esse boletim, ele é oriundo, ele é produzido a partir dos dados do benchmark agronômico e varietal, que são as informações que as próprias usinas, os clientes, né, trazem para o CTC, e é extremamente importante, tanto para que eles possam entender um pouco melhor como eles estão com relação aos benchmarks regionais, ao Centro-Sul em termos de produtividade, de acúmulo de sacarose, né? É extremamente importante que cada vez mais usinas participem desse benchmark e contribuam. Hoje nós temos aí mais de 100 usinas que participam, 70% das usinas, né, da moagem de cana Brasil participa desse benchmark. Então, é extremamente importante continuar alimentando. Com relação aos resultados, acho que ainda é muito especulativo a gente fazer qualquer tipo de análise, né? A gente veio com o início de safra com ATRs mais baixos, por conta principalmente da idade fenológica da cana. Embora a idade cronológica desde o corte anterior fosse de 12 meses, mas com a seca, com a geada e alguns incêndios em regiões, como por exemplo Ribeirão Preto, os canaviais praticamente zeraram o ciclo em agosto, setembro do ano passado, e a cana de início de safra estava ali com 7, 8 meses em algumas situações. E isso fez com que o ATR tivesse uma queda significativa e a produtividade também. A gente entende que agora sim nós estamos com uma idade cronológica e fenológica mais alinhada, e isso reflete os números, né, que têm sido obtidos aí, né, nesse período de meio de safra. A gente entende, até pelo outro trabalho que a gente faz de avaliação de biomassa via imagem de satélite com o CTC-SAT, né, os resultados do SAT têm trazido basicamente uma produção muito alinhada com a produção do ano passado no mesmo período, né, pela redução de biomassa em relação à biomassa de março, né, vista por imagem de satélite. A gente tem aí uma condição de biomassa na maior parte das regiões muito próxima do ano passado. Excelente. Para a gente finalizar, Mauro, eu queria que você falasse um pouco mais, a gente até mencionou, né, as atenções em relação aos lançamentos que vocês devem fazer, mas agora olhando um pouco mais distante, a médio e longo prazo, principalmente voltada para a questão da bioenergia, queria que você falasse sobre as perspectivas de vocês em relação à atenção, né, para esse cenário, já que estamos aqui na Fenasucro Agrocana, que é a maior feira de bioenergia do mundo, né? E qual a atenção de vocês nas variedades e no desenvolvimento para a bioenergia? Bom, o CTC, como uma empresa de pesquisa, né, ele tem reinvestido boa parte do faturamento, ele tem reinvestido em desenvolvimento de novas tecnologias, em buscar inovação e buscar trazer cada vez mais aumento de produtividade e, consequentemente, a redução de custo. Então, o nosso empenho realmente é em buscar alternativas para que o produtor consiga produzir mais, ter uma variedade mais produtiva, ter mais retorno, né? Seja através da própria variedade, seja através de uma assistência técnica ou de outras ferramentas que a gente possa disponibilizar, né, e que possa trazer algum benefício de otimização de recursos ou de redução de custo. Então, sabendo disso, né, que toda a maior parte do faturamento é reinvestido, acho que é uma segurança bastante grande de que o CTC tem esse compromisso de trazer inovação, de buscar novas tecnologias e trazer isso para disponibilizar para o produtor. Excelente. Tá aí Mauro Violante falando então em relação às perspectivas também a médio e longo prazo, quando a gente fala em termos de desenvolvimento, de trabalho de inovação, pesquisa que é realizada fortemente pelo CTC aqui no Brasil. Você fica por aí porque nós do Notícias Agrícolas seguimos aqui na cobertura da Fenasucro e Agrocana.